Nós da Confidecor desejamos te facilitar um conjunto de soluções à sua medida, como seguros de responsabilidade civil, planos de saúde familiares e empresariais, seguros de vida e seguro automóvel, previdência privada e consórcios. Sempre com a qualidade e confiança que só a Confidecor pode oferecer. Confidecor, a sua, a nossa corretora de confiança. Na Confidesign, criamos muito mais do que marcas. Criamos universos visuais, onde tudo gira em torno da sua marca, gerando resultados que surpreendem e cativam. Confidesign, a sua agência de publicidade de confiança. Estamos de volta aqui no Congresso de Hormonologia 2026 e agora estamos com o carioca, Dr. Rafael Suete. Prazer muito bem-vindo ao nosso podcast aqui no Congresso. Tudo bem? Então, hoje eu vim aqui no Congresso de Hormonologia, terceiro Congresso Brasileiro de Hormonologia, né? E vim falar de uns temas aqui importantes que foram ministrados aqui no Congresso e vamos conversar um pouquinho. Com certeza. Inclusive, um dos temas mais levantados ultimamente aqui foi sobre os peptídeos, né? Qual que é essa nova onda? O que vai trazer de resultado e benefício para o seu paciente? Então, os peptídeos, né, na realidade, eles vieram como um divisor de águas na medicina, né? Então, eles agem como um sinalizador celular, né? Os peptídeos, eles têm, né, dezenas deles aí, né? Então, por exemplo, a gente tem o GHK-Cu, que é de cobre, que é um peptídeo muito utilizado para rejuvenescimento de pele, queda capilar, unha, né? Ou seja, é um sinalizador celular para essa função, muito acima das tecnologias, né, que a gente já tem aí para isso. Não só esse, mas temos também a tesamorelina, que é um excelente peptídeo que vai ser lançado para a redução de gordura visceral. Então, associado às tecnologias que a gente já tem hoje, que é o Mounjaro, né, a tizerpatida, a retratutida que está para surgir, que também são peptídeos, né? Eles têm uma promessa grande quanto a isso, quanto ao emagrecimento e à redução de gordura visceral. É uma tecnologia que nunca se teve até o momento e promete, né? Vai ser realmente um divisor de águas nesse sentido. Além desses dois que eu já citei, a gente tem aí o PT-141, que também vai ser bastante fundamental na questão da libido, tanto masculina quanto feminina, né? Então, assim, mulheres que estão ali no climatério, menopausa, o homem que já está entrando também na andropausa, precisa de uma melhora do libido, esse peptídeo vai ter essa função. Enfim, eu posso ficar aqui até amanhã falando de peptídeos, né? Eu estou dando exemplos de alguns, mas esses são os principais e o que eu posso dizer é que os peptídeos eles vão ser um divisor de água na medicina brasileira. Existe contraindicação, doutor? Então, as contraindicações até hoje listadas são as que a maioria dos medicamentos já tem, né? Que seria amamentação, gravidez, né, se a pessoa tem algum tipo de câncer em atividade ou rastreando algum tipo de tumor, algum crescimento tumoral, né? Também é um tipo de contraindicação, ou se tiver algum quadro alérgico ao medicamento, a gente precisa suspender, né, e ficar acompanhando o paciente. Mas essas são as principais até o momento. E no caso, quem te procura hoje no consultório na questão de emagrecimento, performance? Qual que é o público que hoje te procura? Geralmente é aquele público, né, que já tentou de forma efetiva outros tratamentos que não tiveram sucesso, né? Mas o que a gente precisa falar basicamente do emagrecimento é que nada sozinho adianta, né? Hoje a gente tem visto muitas pessoas buscar um atalho, né? Ou seja, hoje o que está na moda é a canetinha e a gente vê que muitas pessoas às vezes perdem peso, mas não perdem a gordura. Tem gente que perde ali 10 quilos, por exemplo, e o percentual de gordura aumenta, porque perdeu massa muscular, perdeu retenção de líquido, não fez um acompanhamento médico, apenas foi querer inserir um medicamento, mas não teve que excluir, fazer as exclusões necessárias para chegar no objetivo e nem agregar o que seria
suficiente para ter um resultado, né, consistente. No caso, doutor, é muito importante, então, passar por um profissional, né? Porque eu estava até conversando com alguns colegas aqui no Congresso e eles falaram que tem que levar muito em consideração a questão da entrada e saída da medicação. Exatamente. Então não é simplesmente ir lá falar com o vizinho, ele conseguiu um bom resultado, como que você conseguiu emagrecer? Tô usando essa canetinha, então eu vou pegar aqui e vou usar da mesma forma. Exatamente. Só que aí a pessoa esquece de que não está sendo levado em consideração. Por quê? Então, E por que o resultado é diferente? eu vou falar uma coisa aqui que vai resumir tudo. Se eu atender 10 pacientes em um dia de emagrecimento, os 10 vão sair com receitas diferentes. Por quê? Olha só. Porque tem paciente que tem distúrbio de saciedade, que é aquele cara que belisca toda hora, falando no português claro, né? Tem o paciente que tem distúrbio de saciação, que é aquele que não belisca, mas quando para comer, come um volume de comida maior. E tem o paciente hedônico, que às vezes come mais por prazer do que por fome. Então, são exemplos de pacientes diferentes, que têm tratamentos específicos diferentes para cada paciente. E não só isso, o paciente chega lá, por exemplo, com uma ferritina baixa, a gente precisa repor o ferro, porque a ferritina baixa, a deficiência de ferro, faz o paciente ficar fadigado, e isso faz com que ele tenha dificuldade de ir para uma academia, por exemplo, fazer um exercício físico. Então, você começa a perceber que é um conjunto, né? Sim. Então, esse conjunto no processo de emagrecimento é fundamental. Não basta eu incluir um comprimidinho, uma espetadinha e achar que está tudo certo. É verdade. Inclusive, a maior parte dos pacientes que eu pego hoje lá no consultório são pacientes, às vezes, já frustrados, que tentaram isso, né? Mas fizeram totalmente errado apenas por uma indicação de uma pessoa aleatória que pediu para eles fazerem daquela forma e não deu certo. E no caso, doutor, como que é que você acaba sabendo exatamente e conhecendo melhor o perfil do paciente? Qual que é a metodologia que você usa na clínica para identificar o perfil? Então, é através de perguntas mesmo, de uma anamnese completa, né? O paciente, quando chega na minha consulta, ele já chega com os exames prontos também, porque a gente Tem um exame acompanhado de exame. então. Então. A gente envia uma que tipo bateria de exame, exame de sangue, exames hormonais, exames de minerais, né, de alguns tipos de hormônios que são necessários, influencia ali no processo de emagrecimento, se ele tiver deficiência ou excesso de alguma coisa. Então, na marcação de consulta, a sua funcionária já passa para ele quais os exames ele tem que apresentar na hora da consulta. Nossa equipe já envia e até o tempo dele ir para a consulta, ele já fez os exames e aí chega com os exames prontos. O que facilita dele já iniciar o tratamento. Então, você né? não é daquele que perde tempo, né? Primeiro Não. passa na consulta, pede os exames, tem que retornar. Paciente marcou Isso é uma praticidade, é interessante isso. Paciente marcou consulta, ele já recebe a bateria de pedido de exames e já chega com os exames prontos. Só vai ter a consulta com o exame na mão. Isso aí. Interessante. E aí, essa análise... E ali já tem um mapa ali, né? Exatamente. Essa análise, né, milimétrica que a gente precisa fazer dos exames é fundamental, até porque aí, a partir daí de exame já tem um outro problema, né? A gente pega pacientes que já foram em outros profissionais e falam que os exames estão normais e às vezes não estão. Por quê? É porque dentro do valor de referência existe um ponto ideal para cada tipo de exame. Então, às vezes, o outro profissional chega, olha aquele tipo de exame que não é da área dele e ele identifica como normal e fala para o paciente que está tudo bem, mas na realidade não está. Então, tem exame que tem que estar próximo do limite superior, exame que tem que estar próximo do limite inferior e alguns outros ainda até ali na mediana. Então, é uma análise milimétrica, né, que eu digo ali, uma análise avançada de exame laboratorial que tem que ser feita para poder, de fato, consertar os sintomas do paciente. Muitas vezes, né, vamos supor, minhas pacientes, né, a maioria são 40 a mais, né, mulheres ali no climatério, menopausa, que já vieram da ginecologista, por exemplo, ou de outros profissionais, cheias de sintomas porque apenas disseram que os exames estavam normais. Então, esse é um grande problema que a gente vê hoje, tá? Entendi. Então, a gente precisa fazer essa análise milimétrica para poder definir, de fato, um tratamento efetivo para o paciente. Interessante. E no caso, qual que é a lição de casa? Porque a gente entende que, na verdade, você pode fazer toda a sua parte, mas o paciente tem que fazer a parte dele, né? Sim. E por isso que também existe a questão da consulta com o profissional, porque você vai fazer recomendações para ele fazer lições de casa. Sim. Quais são essas lições de casa? Então, é por isso que a nossa consulta lá hoje demora cerca de 1 hora e meia, porque é necessário esse tempo para poder entender o que o paciente realmente precisa, coisa que ele não vai conseguir num plano de saúde, por exemplo, né? O plano de saúde obriga o profissional a atender em 10, 15 minutos.
Então, esse tempo é insuficiente para entender de fato o que o paciente precisa. Então, como eu já disse, né, a gente identifica se o paciente ele tem um daqueles distúrbios, o que tem de alterado no sangue, o que a gente precisa repor, porque não basta eu simplesmente cobrar o paciente, você precisa fazer isso. Se ele está com ferritina baixa, está cansado, não consegue ir para a academia. Se ele está com deficiência de algum mineral, que pode estar influenciando no sono, se está com os hormônios desregulados, né? A mulher, por exemplo, no climatério menopausa, às vezes já necessita dessa reposição hormonal, porque ela já tem os sintomas, né? Então, tudo isso, como um conjunto, a gente ajusta e fica mais fácil de cobrar do paciente. Sim. Porque se a gente não ajusta, o paciente está fadigado, com insônia, com dor no corpo, né, com baixa libido, cabelo caindo, intestino preso, né, porque o intestino também ele influencia muito no nosso humor, né, por isso que diz que é o nosso segundo cérebro. Então, a gente procura tudo que está desregulado no paciente para depois falar, agora você precisa fazer isso porque a tua vida vai melhorar a partir daqui. E se o paciente se comprometer em fazer, ele chega no objetivo final mais rápido. E no caso, doutor, existe uma forma da pessoa emagrecer sem perder massa magra? Então, o problema da massa magra, que muitas pessoas falam, a canetinha faz perder massa magra. O problema não é esse. Sabe onde é o problema? Não é que a tizerpatida vai fazer um catabolismo muscular, vai perder a massa, o paciente vai perder a massa com o uso da tizerpatida. O que ocorre é que o remédio ele inibe a fome e automaticamente o paciente ele não se alimenta adequadamente. Ele simplesmente fala, não estou com fome, não vou tomar café da manhã. E aí não tem proteína. Aí vai comer uma proteína no almoço, tudo bem, aí de tarde insere uma fruta ou às vezes nem come nada e à noite às vezes pula o jantar para inserir uma coisa que não tem proteína. Então aquela quantidade mínima de proteína que seria ingerida pelo paciente ali nas 24 horas, às vezes cai para menos da metade e o paciente, ao invés de perder só gordura, ele acaba perdendo a massa muscular. E qual a vantagem, doutor? Porque a gente entende que muitos médicos que estão nessa área de hormonologia, eles são clínicos, são de outras especialidades. Qual a diferença de estar buscando o doutor Rafael, que também é endócrino? Tem alguma diferença vantajosa ao paciente por isso? Então, o que acontece? Quando o paciente ele busca o endocrinologista, ele entende que, na cabeça dele, eu vou fazer uma reposição hormonal, né? Às vezes, quando ele vai no clínico, ele sente que está faltando algo, né? Então ele fala, eu vou procurar o endócrino porque isso é hormonal na cabeça dele. E às vezes não é, pode ser alguma deficiência, como eu falei, do próprio ferro, de algum mineral, de ajustar um sono, de ajustar alguma outra coisa. Pode ser hormonal ou não, né? E aí ele sente que falta algo, porque ele já foi um profissional e o profissional não consegue resolver o problema dele, tá? E aí, quando ele vai no endocrinologista, quem trabalha com medicina avançada, medicina de precisão, medicina integrativa, que consegue ver tudo, trabalha com fitoterapia, ele espera que a gente resolva os sintomas dele, né? Então, essa é a grande diferença. Entendi. E a questão da reposição hormonal feminina? A questão não é se vai ou não usar, a questão é quando. Então, geralmente a reposição hormonal feminina, né, ao contrário do que muitos pensam que começa só lá na menopausa, não, pode começar bem antes, né, período do climatério até um pouco antes, de acordo com os sintomas da mulher, porque a gente entende que a clínica ela é soberana, a gente não pode esperar uma alteração no exame para poder tratar o paciente, certo? Então, às vezes ali a mulher passa dos 40, já tem um declínio abrupto ali dos hormônios, né? E a mulher já começa a ter insônia, ansiedade, né? Sente aqueles calorões que são os fogachos que a gente fala. A mulher começa a ter ganho de peso com facilidade, começa a ter baixa libido, ressecamento. Então, é uma série de sintomas que a mulher pode ter, não necessariamente todos eles, mas alguns já faz a gente ligar o alerta para a reposição hormonal. E é a partir daí que a qualidade de vida da mulher muda, porque às vezes ela vai no ginecologista dela relatando os sintomas ou em outro profissional que não identifica essa alteração no exame por estar dentro do valor de referência e aí muitas vezes elas não são tratadas. Então a gente precisa sim tratar essas pacientes porque os sintomas falam mais do que os exames. E você acha que essas referências não estão muito abaixo do que deveria realmente fazer parte do processo? Então, porque às vezes a pessoa fez a referência, ela pega no mínimo, tá dentro. Vou te explicar agora o que é valor de referência. Eu tenho um exame X qualquer que eu não sei qual é, que, né, foi
vai começar a ser dosado a partir de 2026, um exame X. E esse exame X, para eu definir o valor de referência dele, nada mais é do que eu fazer um experimento populacional. Então, eu pego uma população de 100 pessoas, doso esse exame X nas 100, e aí eu crio um intervalo de confiança ali, né, uma curva gaussiana padrão entre um intervalo, um ou outro que destoa muito é excluído desse grupo, e a grande maioria se concentra entre esse intervalo. Mas aí a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: se os 100 tiver deficiência desse exame X, então uma coisa com deficiência é tida como normal. Por isso que valor de referência a gente não pode se basear 100% nele. Dentro daquele... Ou está sempre no máximo possível, exatamente, né? Não necessariamente. Alguns são até melhores que fiquem na parte inferior. É mesmo? Eu vou te dar um exemplo. A testosterona do homem é de 300 a 900. Se eu pego um homem com 350 de testosterona e outro com 900... Pô, tá totalmente diferente. Não é porque eles estão dentro do valor de referência que eu vou dizer que os dois estão normais. Então, por exemplo, a testosterona do homem é melhor que ela esteja lá perto do limite superior. Certo? Certo. Agora, alguns outros exames, como a ferritina, não é bom que ela esteja tão alta nem tão baixa, que ela fique no valor mediano ali, de 100, 100 e pouquinho. E alguns outros é melhor que estejam abaixo, como a insulina, por exemplo. A insulina ela tem uma faixa de referência que, se eu não me engano, é de 2 a 13. Então, é melhor que ela fique ali entre 4 e 5 do que perto de 13. Então, isso vai depender de cada exame, né? E para cada exame existe um ponto ideal dentro do valor de referência, o que muitos médicos também não, infelizmente, não sabem ver, porque a gente não aprende isso na faculdade. Os médicos também são vítimas, né? Então, uma mensagem que eu deixo aqui para os colegas médicos é que eles façam um curso de interpretação laboratorial e o paciente também ele precisa entender que nem sempre tudo que está dentro do valor de referência é normal. Interessante, muito bom. E qual que é a diferença de fazer parte de um ambiente como esse, doutor? De repente estar num congresso, escutando médicos, referência mundial, palestrando. Qual a importância de fazer você, como médico lá, carioca, que podia estar na praia, podia estar curtindo um final de semana, tá aqui buscando esse conhecimento? Então, isso é um conselho que eu dou para todos os médicos, porque a gente não pode, infelizmente a medicina não é uma ciência exata e ela muda a cada ano, né? Então, eu sou um que praticamente eu passo todos os meses do ano fazendo algum tipo de curso, estando em congresso, pode ser cursos online, mentorias, pós-graduações, tudo que tem para a gente fazer, a gente deve fazer, né? Porque, infelizmente, o nosso ensino dentro da faculdade ele é deficitário e o médico que sai de lá, ele sai com uma deficiência grande se não buscar conhecimentos por fora. Então, esse congresso, né, sempre traz atualizações, né, sempre traz coisas novas que a gente precisa estar atualizado quanto a isso. E essa é a dica que eu dou e essa é a importância que tem de estar aqui. Com certeza. Doutor Rafael, muito obrigado pela sua entrevista, por trazer aí tanta informação relevante para a população, como também para os nossos colegas médicos e sempre buscando o melhor, né? Sempre trazendo o que é de melhor e não se contentando com o mínimo. Eu que agradeço de estar aqui. Muito obrigado. Então, assim, finalizamos mais uma entrevista aqui no Congresso de Hormonologia 2026. Dr. Rafael Suetti, com certeza vai voltar hoje para o Rio de Janeiro? Vamos assistir a palestra até às 8 e amanhã a gente está retornando para o Rio. Não, amanhã, então só amanhã. Hoje até às 8 aqui no Congresso. Até mais, até a próxima entrevista.